Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática, EJA, quinta fase, e vem comigo ver o que temos planejado para esta aula. A nossa aula de número 82 é revisão e avaliação, então é aquele conselho que eu dou sempre, né? Revisão e avaliação, atenção mais que máxima, prepare aí o seu material de anotação e vamos então estudar juntos. Começando então a nossa revisão aí lá por geometria e estudando conteúdo muito útil, muito importante, não é? Aí dentro de todo o conteúdo que nós vimos. Então acompanhe aí a tela e a leitura é sobre medida do ângulo interno de um polígono regular. Para um polígono regular, lembro vocês que é aquele que tem ali todos os lados iguais, não é? E, consequentemente, todos os ângulos internos também terão a mesma medida. Então, para um polígono regular, para se calcular a medida de um ângulo interno, preste bem atenção que agora é a medida de um ângulo interno e não a soma dos ângulos internos, tudo bem? Existe uma fórmula pronta e acabada que está aqui. Para se calcular a medida de um ângulo interno, 180 que multiplica n menos 2 e tudo dividido por quem? Por n. Se você perceber, esta parte de cima aqui, nada mais é que quem? Que a soma dos nossos ângulos internos ali do polígono que vai estar sendo trabalhado. Quem é o n? N é o número de lados do nosso polígono, ok? Então, não esqueça. A parte de cima ali é a soma dos ângulos internos, não é? Do polígono que nós vamos estar ali trabalhando. E por baixo, ali embaixo da fórmula, é quem? O número de lados. E aqui, resolvendo uma questão com vocês, não é? Vamos aqui calcular a medida do ângulo interno de um polígono que vai ter nada mais, nada menos que 20 lados. O polígono de 20 lados, a gente sabe que é um icoságono. O que é que a fórmula nos diz? Que para se calcular ali a medida do ângulo interno, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a soma e dividir pelo número de lados. Então aqui, já que nós vamos calcular a medida do ângulo interno, nós vamos aproveitar e revisar também aí a soma, não é, dos ângulos internos de um polígono. Qual é a fórmula aí dos ângulos internos de um polígono? N menos 2 multiplicado por 180. Aqui no nosso caso o polígono tem 20 lados, então nós vamos ficar com 20 menos 2 multiplicado por 180. Que o nosso resultado aqui será 18 vezes 180, 3.280 graus. Professora, por que eu estou calculando aí a soma dos ângulos internos? Porque você vai precisar aqui, ó, no numerador para descobrir aí a medida de um ângulo interno. Então, retomando aqui, a medida de um ângulo interno, você vai pegar o valor da soma e vai dividir pelo número de lados, que no caso, 20. Então, o ângulo interno aí vai ser o valor da soma, 3.280 graus, dividido por 20, que nós vamos ter aí como resultado o ângulo interno, tem como medida aí tudo bem? Tranquilo? Então, agora avançando, tá? Temos aí o próximo. Elementos de um triângulo. Quais são os elementos de um triângulo? Aqui nós vamos destacar vértice, que é aquela pontinha onde eu costumo que se espeta o dedo e que aqui se representa por A, B e C. Lados, que ali no caso vai ser o lado AB, AC e BC. E nós vamos ter os ângulos internos, que são os ângulos que estão dentro do triângulo, aí A, B e C, maiúsculos. E vamos ter aí os ângulos internos, que são nada mais, nada menos que A, B e C, minúsculos. Mas avançando aqui no estudo dos triângulos, nós temos as suas classificações, tanto quanto a medida de seus lados, ou então a medida de seus ângulos internos. Em relação à medida dos lados,
Um triângulo é classificado como equilátero. Quando ele é equilátero? Quando os três lados têm medidas o quê? Iguais. E conforme você vê aqui na imagem, ó, todos os lados estão aí, não é, indicando que tem a mesma medida, porque nós vemos aí os dois riscos. Tudo bem? Avançando, nós temos aí o isósceles. Quando os dois lados têm medidas iguais, como é o caso aqui do lado AB e do lado AC. Tudo bem? E temos também ali o escaleno, quando os três lados têm medidas diferentes, tanto que o lado AB tem um risco, o lado AC tem 2 riscos e o lado BC tem 3 riscos. Agora, vendo aí a classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos, nós vemos que um triângulo ele pode ser classificado como acutângulo, quando os 3 ângulos internos são agudos, ou seja, são menores que 90 graus, e quando a gente visualiza aqui o triângulo, nós percebemos de fato que são aí menores que 90 graus, não tem nenhum de 90 graus, porque se houvesse um ângulo de 90 graus aí, o nosso triângulo seria classificado como retângulo, tudo bem? O triângulo retângulo, ele possui apenas um ângulo ali de 90 graus, um ângulo reto. E os outros 2 ângulos são o quê? Agudos. Lembre sempre, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar sempre 180 graus. Por isso que os outros 2 ângulos, não é? Diferentes ali do ângulo de 90 graus são agudos, para que essa soma aí não ultrapasse 90 graus. E nós temos agora aí o próximo, que é o obtusângulo, quando um ângulo interno é o que? Obtuso, ou seja, ele é maior que 90 e menor que 180. E você percebe que é este ângulo aqui que é, não é aí o obtuso, porque ele é um pouquinho maior que 90, mas ele não chega a 180. E professora, como saber que o ângulo mede 180 graus? Ele vai ter esta representação aqui para você. Esta representação gráfica que também nós chamamos de meia-lua. E você observa que este ângulo aqui não chega a essa representação. Então, tranquilamente, a gente percebe que ele é maior que 90, porque o ângulo de 90 nós representamos, não é, desse jeito, e menor que 180 graus, tudo bem? Aí chegamos, já que estamos estudando aí sobre, não é, triângulos, nós chegamos aí no Teorema de Pitágoras, que é uma relação que vem trabalhar ali exclusivamente qual triângulo? O triângulo retângulo. E quando nós temos um triângulo retângulo, os lados aí, eles recebem nomes especiais e que a gente não pode esquecer disso. Quais são os nomes? O lado que se opõe, o lado que está de frente, sempre olhando ali, não é, para o ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado de hipotenusa. Os outros 2 lados são chamados de catetos. A hipotenusa, então, não é um cateto? Sim, a hipotenusa é um cateto. Só que ela recebe, esse cateto recebe um nome especial justamente por quê? Porque é um maior lado ali no triângulo retângulo e vai estar sempre olhando para quem? Para o ângulo de 90 graus. Tudo bem? E o Teorema de Pitágoras entra aqui no triângulo retângulo com qual finalidade? Qual é o objetivo? Que se determine ali uma das medidas desconhecidas, certo? E o Teorema de Pitágoras, ele sempre vai relacionar hipotenusa com os outros 2 catetos, sempre hipotenusa com os outros 2 catetos. Então, hipotenusa ao quadrado, que aqui nós chamamos de A, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Professora, mas e se primeiro eu colocar o C aqui, vai estar errado? Não, não vai estar errado. O resultado que você alcançar vai ser o mesmo. Tudo bem? Então, para fixar melhor aí Teorema de Pitágoras, vamos aqui ver alguns exemplos, começando por este triângulo retângulo, onde ele quer que determine quem? Onde ele quer que se determine a medida da hipotenusa, e ele diz que este cateto mede raiz de 10 e que este cateto mede aqui raiz de 10. Tudo bem? Então, aplicando Tel-Pitt, não é? Já está íntimo para nós. Então, aplicando aqui o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte.
A hipotenusa ao quadrado é igual a medida do cateto ao quadrado mais medida do cateto ao quadrado. X ao quadrado, não sabemos aí o valor do x, vai ficar x ao quadrado. O que é que nós temos sempre que lembrar? O expoente é igual ao índice, já que é uma raiz quadrada, a gente vai liberar, a gente vai eliminar aí essa raiz quadrada. Vamos ficar com 10 mais, vamos eliminar aqui também, porque o expoente é igual ao índice, é raiz quadrada, 10 mais 10. Então, x ao quadrado é igual a 20, onde aí a medida dessa hipotenusa será quem? Raiz quadrada de 20. Professora, mais uma pergunta. Raiz quadrada de 20 é exata? Não, não é exata. Então, de repente, você pode deixar assim, em forma de raiz, ou você pode trabalhar nesse 20. Pense aí em dois números que multiplicados dão 20. Vamos aqui no 4 e no 5. 4 tem raiz exata? Tem. Qual é a raiz do 4? 2, ok? Então, aqui nós vamos ter que o 4, como tem raiz exata, nós vamos calcular. O 5 não tem, vai continuar lá dentro. Então, você pode deixar o 20 aqui dentro da raiz, ou então você pode retirar ali usando a fatoração. Tudo bem? E agora, avançando mais um pouquinho aqui, chegamos no comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, que é também conhecido ali como perímetro da circunferência, vai se referir a quem? Vai se referir aqui, ó, ao tamanho, não é? Ao comprimento aí da nossa circunferência. Imagine que você vai aqui partir, cortar a circunferência e ela vai se transformar em uma linha. Então, como calcular? Já tem uma fórmula aí também pronta e acabada, que o comprimento é 2πr, 2 vezes π, vezes o raio, e só para vocês lembrarem, o c aí na fórmula se refere ao comprimento da circunferência, o π é um número irracional, não é? O valor dele vai ser constante, e o valor dele aproximadamente ali, nós vamos adotar aqui, 3,14. E R, quem é R? É o raio da circunferência. Só lembrando aos senhores que o raio da circunferência sempre vai ser ali a distância do centro até a circunferência, tudo bem? Então, a distância do centro até a circunferência se denomina de quem? Se denomina raio. Tranquilo? Então, para trabalhar melhor este comprimento aí da circunferência, vamos aqui a alguns exemplos. Vamos calcular o comprimento da circunferência, que é calculado pela fórmula 2πr, e aqui nós vamos adotar, tá? O π como π mesmo, nós não vamos substituir ali pelo 3,14. O primeiro exemplo vem, qual vai ser este comprimento? Quando o raio tiver medida de 10 centímetros. Simples, moçada. Pegue a fórmula, que comprimento é 2πr, e agora vai fazendo a substituição. O 2 é fixo na fórmula, deixa ele aí. O π, nós não vamos ali adotar o valor de 3,14, e o raio mede quanto? 10. Então, o comprimento aí vai ser 20π. Tudo bem? Como o raio está em centímetro, nós vamos ter aí 20π centímetro. Pode, professora, ficar nesse jeito? Sim, pode. Está correto. O próximo exemplo, nós vamos agora dar uma evoluída aqui, dificultar um pouquinho, mas nada é impossível. O exemplo B, né, a letra B, ele quer também o comprimento, mas agora ele diz que o diâmetro tem medida de 12 centímetros. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você relembrar ali a fórmula. O comprimento da sua circunferência vai ser 2πr, tudo bem? Fazendo ali as devidas substituições. Não esqueça que o diâmetro é 2 vezes o raio.
Se o diâmetro é 12, automaticamente o raio vai ser metade. Vai ser quanto? 6. Mas observe um detalhe bem aqui. Quem é o diâmetro? 2 vezes o raio. Olha aqui. 2 vezes o raio é o nosso diâmetro. Posso jogar o 12 direto, professora? Pode, sem problema nenhum. 12 π. Só que aqui o nosso diâmetro está em centímetro, então para cá também vem centímetro, tá? Aí, para fixar melhor, vamos aqui a mais um exemplo, tudo bem? Que é, de novo, o comprimento da circunferência, quando o raio mede 2 centímetros. Comprimento da circunferência, moçada, qual é a fórmula? A fórmula é 2πr. Tudo bem? Então, o comprimento será o 2, lembrando vocês, é da fórmula, ele não vai mudar, ele não vai ter o valor alterado, então aí tranquilamente você repete. O π, nós não vamos aí trabalhar com o valor de 3,14, deixa o π. E o raio é quanto? O raio, 2 centímetros. Então, o comprimento aqui será de 4π. Observe sempre aí a unidade de medida do seu raio. Se é centímetro, o comprimento aí da nossa circunferência vai ser centímetro. Se for metro, metro. Toda atenção aí, todo cuidado para que você não marque, você não esteja sinalizando aí nas provas que você for realizar daqui para frente, aí é a alternativa errada, tudo bem? De repente, pode ter, não é? Lá, 4π metros. E você, naquela agonia logo de resolver a questão, de sinalizar e até de acabar a prova, você vai lá e sinaliza. Não, não vai estar correto, porque a unidade de medida do raio não está em metro, está em centímetro. Então, o comprimento aqui tem que ser correspondente à unidade de medida do raio. Tudo bem? Então, avançando para mais um exemplo, agora, o comprimento aí da nossa circunferência, onde o diâmetro é igual a 5 centímetros. Fórmula para calcular comprimento, 2 vezes π vezes o raio. Aí, de novo, chamo a atenção dos senhores aqui para a unidade de medida. Tudo bem? Então, o comprimento aqui vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é 5. O comprimento será de 10π metros? Não. Observa bem aqui. 10π centímetros. Tudo bem? Então, não esqueça a fórmula 2πr. Eu costumo dizer ali 2 italianinhos, né? O PR. Não vá também trocar aí a fórmula do comprimento da circunferência pela área da circunferência, tá? As fórmulas são bem diferentes. A área da circunferência, ela é πr ao quadrado. E algo que eu sempre chamo a atenção aqui, é somente o raio que vai ao quadrado quando você estiver calculando ali a área da circunferência. Tudo bem? O comprimento, ninguém vai ao quadrado conforme você observa aqui. Ninguém. Mas caso você se depare aí com uma questão, e já fica aqui a título de informação, não é? A área é πr ao quadrado, e é aquilo que eu sempre, não é, reforço. Observe se vai pedir para substituir ali o valor do π. Caso a questão exija que substitua o valor do π, onde estiver o π, você vai substituir ali por 3,14. E essa informação aí de substituição do valor do π serve tanto para o cálculo da área quanto para o comprimento. Mas aí é você que tem que perceber ali o que é que a questão está pedindo, tudo bem? Então, aí revisamos conteúdos super importantes, fundamentais na matemática. Espero que vocês tenham realizado aí todas as anotações e até o próximo encontro.